É a minha visão. Mas assim, como né? a gente tem uma estrada longa até chegar na guerra agora que tá acontecendo entre China e Estados Unidos, da inteligência artificial, isso aí. vamos lá. Que ponto que a gente parou e vamos daí pra onde? Então, a gente estava na primeira rede neural que conseguia Certo. aprender. Então, a gente definiu basicamente o que é aprendizado dessa rede neural. E eu acho que é legal frisar o fato de que toda a inteligência artificial moderna que está tendo algum impacto no mundo atualmente, ela usa de algum jeito uma rede neural. Eu não consigo pensar em um singelo exemplo de alguma inteligência artificial Usou outro relevante caminho. que usou outro caminho. E isso é curioso porque nessa época que a gente está falando, essas pessoas, por exemplo, o Macaulay Pitts, o Rosenblatt, eles eram, de certa forma, ridicularizados, ou era visto como que eram ruas sem saídas, as coisas que eles estavam fazendo. Então, eventualmente, que foi se acordando para o potencial disso, e demorou muito tempo, talvez. Só tem acontecido, inclusive, lá por 2012, 2010. E por então, que acontece isso? Por causa de alguma revolução tecnológica ou não? eu diria que é uma junção de coisas, entre elas, por exemplo, o fato de que agora a gente tinha placas de vídeo. Placas de vídeo foram inventadas principalmente para computação gráfica, então principalmente para jogos. A grande motivação do investimento em dinheiro de placas de vídeo, realisticamente, são jogos. As pessoas queriam jogar jogos melhores, com gráficos mais pesados, etc. As placas de vídeo evoluíram. Em segundo lugar, tem a questão da evolução teórica que aconteceu. E um outro ponto que normalmente é colocado é a evolução dos dados, né? O fato de você ter dados abundantes. Eu acho que de qualquer jeito se veria, se você tem a computação, se você tem a capacidade de computação, Tem os conceitos já e você tem os elaborados. conceitos, você conseguiria fazer inteligências artificiais que não dependem de dados, como é o caso de, sei lá, dados que você encontra na internet, etc. Você teria outro jeito de obter. Você precisaria de dados, de certa forma, mas você poderia obter eles, digamos assim, em contato com a natureza. Então, eu não acho que a invenção, digamos, da internet como ela é um ponto tão fundamental. Crucial, né? Tão crucial, mas ele foi muito importante na fase histórica que a gente tá. Então, teve essa evolução, digamos assim, da inteligência artificial, essa percepção que aconteceu parcialmente nos anos 80, daí ela foi esquecida um pouco, pelo menos esse conceito de redes neurais, daí voltou nos anos 90 e foi evoluindo. Eu tenho uma impressão, ouvindo inclusive a história, de que a inteligência artificial é uma tecnologia, é uma história que ela tem essa característica de sempre ter uma evolução, assim, uma fagulha que parece que a gente vai ir para um novo patamar, e aí aquilo de repente esfria absurdamente, e aí entramos num novo hiato. Tiveram, né, os invernos da inteligência artificial, né? Não é assim que se chama? Teve isso. Então é uma coisa muito engraçada, né? Que é a composição de diversas ideias, né? É que são invernos, na verdade, de redes neurais. Porque outras formas de inteligência artificial estavam super ativas. Sim, sim. Inclusive, o computador que ganhou, eu acho que um grande marco da inteligência artificial que convenceu as pessoas na época de que a inteligência artificial era algo importante foi quando o campeão de xadrez, qual que era o nome dele mesmo? Era Kasparov. o Kasparov. Perdeu Kasparov, Deep Blue. 96. Deep Blue. Eu recém tinha Ou era nascido... pré-Deep Blue? Não, o Deep Blue, não é? Deep Blue. É o próprio Deep Blue, né? não, o Deep Blue era o computador que rodou. Que ganhou. Exatamente. Porque Até então ele ganhava mais e perdeu, acho que uma só, né? Ele tava... Com o Kasparov especificamente, eu sei a história, que Ah, é o fato Qual de que... é? Não, é simples a história, na verdade, né? A IBM convida ele para um embate, ele ganha a primeira... a máquina ganha a primeira, ele ganha a segunda e ele não quis a terceira. Ah, Não é? lembro qual foi a ordem, mas ele não joga o desempate, né? Eu acho que tem essa... Sei. Tem essa parada aí. E ele tem uma reação, né, tipo, meio visceral sobre isso. Por um tempo depois, claro, ele admite que ele aprendeu muita coisa com o Deep Blue depois. Tem um artigo dele lá pelos anos 2000, onde ele fala sobre isso. Mas essa IA que ganhou do Kasparov, ela não usava redes neurais. Então, Ela não usava... uma versão mais simples, então. Ela usava o que seriam expert systems, sistemas de expertise. Então você usava parcialmente a simbólica e você pegava, digamos assim, a opinião jogadas de mestres de xadrez e eles de algum jeito colocavam isso no código do computador. Esse computador ele ficava fazendo uma quantidade insana de computação e ele decidia jogada assim. Então não era redes neurais. Ele não aprendia com o Kasparov. Não aprendia com o Kasparov. Na verdade, uma inteligência artificial, tipo, por exemplo, o ChatGPT, ele não tá aprendendo com você.
Ele talvez esteja colocando o que você coloca no contexto. Mas essa IA, ela não aprende nesse sentido. Ela treinou antes, né? Ela o treinou treinamento antes. é anterior à tua interação. A não ser que a OpenAI, por exemplo, no caso do ChatGPT, a empresa do ChatGPT vai lá, pegue seu histórico, né? E roube seus dados, se você pediu, para não ser incluído, e coloque igual no treinamento, daí ela vai estar aprendendo com a conversa contigo. E aí a gente teve a evolução, que foi o computador que ganhou no jogo Go, que é o jogo muito mais complexo. Essa história é incrível. Tem até o documentário que eu vi, acho que foi na Netflix, né? Um documentário que chama AlphaGo. AlphaGo, muito bom. AlphaGo, muito bom mesmo. Porque falam Não que assisti ainda, vou assistir. falam Muito que tem mais possibilidades de jogadas no Go, nesse jogo Go, do que estrelas no universo. É uma coisa absurda. Para cada jogada possível, digamos assim, a árvore de possibilidades do Go ela é muito mais complexa que pro xadrez. E eu acho que esse é um ponto muito interessante, porque foi um dos marcos para provar de que o aprendizado profundo, ou seja, redes neurais profundas, era algo realmente importante. Eu acho que foi um dos grandes marcos Esse já históricos. foi com rede neural, então. Foi com redes O neural AlphaGo. AlphaGo. Então, o que acontece com o jogo de Go é Que é esse que joguinho aí. pro xadrez, digamos assim, você tem um número de jogadas possíveis em cada movimento que você tem que decidir. Então você pode imaginar que você está dividindo os possíveis futuros. Nesse futuro eu avancei esse peão, nesse futuro eu avancei esse cavalo. Você pode imaginar isso como uma árvore. Ela começa do zero, onde nenhum movimento foi feito, daí tem os possíveis movimentos, e daí para cada um dos teus movimentos tem os movimentos Possíveis do do seu adversário. oponente. do adversário. Então essa árvore ela vai crescendo exponencialmente, ela vai ficando muito grande. No caso do Go, ela é muitas vezes maior. Olha lá. Ela é quantidade de absurdamente peças, maior. quantidade de linhas que se cruzam. E é um jogo super complexo, o jeito que captura. Eu já tentei Você jogar. tem que, você tem que fechar os setores, isolar as peças do inimigo, que daí você, quando você fecha, Captura. você... E isso faz com que a cada jogada possível, né, no xadrez, por exemplo, as suas peças podem estar bloqueadas por situações como, por exemplo, o movimento específico de cada peça, né? Então existem muitos limitantes e você tem menos peças no tabuleiro. Aqui você tem muito mais peças no tabuleiro e as peças podem fazer... Várias peças podem se mexer. Lógico que algumas estão limitadas, mas muito mais peças podem se mexer, então... Realmente a complexidade é muito maior e por isso que se acreditava que ia ser impossível treinar uma inteligência artificial para resolver o jogo de Go, para ganhar do jogo de Go, justamente porque um ser humano, e eu acho que esse é um ponto bem crucial, filosófico... Nossa, isso que o Adriano me falou, realmente, você sabe que você me mandou isso no áudio? E eu fiquei pensando sobre isso, Vilela, eu achei tão legal. Eu vou deixar você falar, mas eu achei isso aí realmente muito... Porque, assim, um ser humano, ele olha pro jogo de Go e ele vê todas as peças, de certa forma, o contexto inteiro de uma vez só. De algum jeito, parece que a gente... Pelo menos é o que aparenta, digamos assim, na nossa consciência, que a gente tá olhando todas as peças de uma vez só e a gente tá olhando, de certa forma, as formas dessa peça. De algum jeito, apesar da complexidade, digamos, da próxima decisão, a gente consegue ver, digamos assim, os futuros mais importantes e a gente consegue tomar essa decisão intuitivamente de mover uma peça ou outra. Quer dizer, é um negócio extremamente complexo, cada peça tem uma árvore absurda de possibilidades que ela abriria, mas o ser humano que teoricamente não está processando cada posição dessas peças individualmente, ele tem um instinto quase mágico, assim. Essa e não aquela. É quase mágico. Você olha aquilo ali e fala, cara, por vários padrões, você faz ali um cálculo e fala, não, eu acho que é melhor, vai ser melhor eu ir por aqui. E isso é um instinto que funciona muito bem. Então, aparentemente, isso é algo que uma máquina nunca conseguiria fazer, realmente ter esse contexto, apesar de toda a complexidade dele, né? Como que, digamos, se é impossível computar toda essa árvore, como que a máquina vai ter uma intuição sobre o que tem lá? Digamos assim, como que ela vai ter uma intuição sobre um futuro que ela não consegue ver necessariamente? Que ela não né? tá simulando cada possibilidade. E ela não né? tem, digamos assim, né? Você pode falar que ela não tem imaginação. Então, como que ela tem essa intuição de decidir o próximo futuro? Porque ela não tá processando todas as possibilidades. Essa é a questão. Ela não está. Não tá, porque são muitas. É impossível. Não, é impossível. E é muito Então, rápido. digamos, Mesmo que a gente juntasse todos os computadores que existem hoje e deixasse Seria eles rodando por toda a idade do universo até agora, então 4,7 bilhões de anos, a gente não computaria metade de um jogo médio de Go. Sei. Na verdade, nem isso. Talvez o primeiro quarto do tempo médio de um jogo de Go. Cara, que absurdo. Então, Como que o computador... Então, essa é a parte legal, que o final da história é que ela ganhou, né? Tipo, o AlphaGo, o algoritmo, ele ganhou do Lee Sedol, Do melhor jogador de Go. que era o melhor jogador de Go do mundo, que era algo que foi completamente inacreditável. E o jeito que ela fez isso foi uma combinação de redes neurais, que é isso que a gente está falando, e o aprendizado por reforço. E daí sim é esse aprendizado de verdade que a gente estava falando, que é o aprendizado de quando você treina um animal,
quando você, digamos assim, xinga uma criança, sei lá. Recompensa, né? Recompensa. Dá um doce. Então, esse é um tipo de pensamento que surgiu justamente na psicologia por causa disso. Eu queria comentar também que tem uma coisa que se conecta com isso, que eu acho que toda vez que a gente tá falando da capacidade dos computadores fazerem coisas que não são computáveis no sentido de que não daria tempo, a gente vai chegar lá, mas o ChatGPT com a linguagem passa por um processo semelhante, porque é uma conversa, e a gente fala isso no nosso vídeo, que é uma parte que eu acho que é bem interessante do vídeo, de que a conversa humana também, ela a quantidade de possibilidades que se tem pra formar uma frase é tão absurda, né? Digamos assim, você põe uma palavra, a próxima palavra poderia, se você quisesse realmente, né, calcular todas as possibilidades pra formar ali uma frase, uma sentença, é tanto que, se eu não me engano, em 37 segundos de conversa entre dois seres humanos, você já precisaria do universo inteiro para computar as possibilidades. Então, são máquinas em campos onde não é que a máquina é muito rápida e ela pensa em tudo e o ser humano não tem essa velocidade, então ele não pensou. Não. Tanto o ser humano quanto a máquina tem a limitação de que eles não vão poder processar tudo. E mesmo assim, eles são bem-sucedidos. Isso exatamente é um artigo que o pesquisador ele realmente computou, ele realmente fez essa conta para determinar essa ideia de que, digamos assim, imagina que eu queira criar uma tabela com todas as conversas, com todas as possibilidades da conversa que a gente está tendo aqui. Então, eu vou pegar todas as perguntas que você pode me fazer, e daí eu vou pegar todas as respostas que eu posso dar, e daí todas as perguntas que você vai fazer baseado na resposta que eu dei. E a gente vê quanto espaço a gente precisa de memória para guardar essa conversa, assumindo que a gente consiga guardar 1 bit de informação na escala de Plankton. Então, é basicamente menor escala... Quer dizer, não é menor escala, mas é uma das menores constantes da física, então é algo extremamente pequeno. Então imagina que você consegue guardar 1 bit de informação em cada Plankton. Então, por exemplo, você conseguiria guardar toda a internet numa bolinha dessas aqui de doce, no espaço que tem ali. E mesmo assim, se você usar o universo inteiro, que é o que o Rolandinho falou, você não consegue guardar todas as possibilidades de uma conversa de 36 segundos. Então, isso é uma prova, em primeiro lugar, que a inteligência artificial ela não pode estar memorizando, por exemplo, o ChatGPT, ele não pode estar memorizando as respostas que ele está dando. Ele não pode estar simplesmente sendo um mecanismo que memoriza durante o treinamento dele todas as possíveis conversas e daí ele está replicando. Porque senão simplesmente não caberia em nenhum tipo de hardware que existe no mundo. Mas existe alguma coisa meio preocupante, alguma coisa, eu vou usar a palavra mágica, mas claro que não é mágica, de que a gente não entende como essas máquinas estão evoluindo e gerando essas respostas? Existe esse vácuo da gente falar, epa, eu perdi o controle? Existe isso? Existe. Sim, porra, isso é assustador, cara. Existe, com certeza. Então, a última vez que a gente teve, digamos assim, uma compreensão melhor, uma compreensão mais ou menos do que uma rede neural estava fazendo foi com a AlexNet em 2012. Então, foi aquele o marco da onde a gente parou de entender inteligência artificial. E daí, eu queria só colocar... que eu acho que isso é muito importante, que é o seguinte. Quando as pessoas falam isso, entender a inteligência artificial, normalmente elas estão falando de duas coisas, e essas duas, digamos assim, tem 2 campos de pessoas, elas brigam muito entre si, eu vejo muito essas discussões, e elas estão falando de coisas completamente diferentes, que eu acho um pouco curioso. Mas assim, existem pessoas que falam, não, a gente entende perfeitamente inteligência artificial, você não estava me explicando isso até agora, por 5 horas de podcast? Você não falou lá como exatamente funciona uma rede neural, e etc. Será que a gente não entende essas tecnologias desde os anos 80? Eu acho que isso é muito falado, né? A gente entende... Por exemplo, a base do ChatGPT desde os anos 80, não é nada de novo. Como é que a gente não entende? Entende sim. Daí tem as pessoas que falam, não, a gente entende nada. A gente não tem a mínima ideia de como a inteligência artificial funciona. E as duas estão certas, só que elas estão falando de coisas diferentes. A pessoa que fala que entende, ela tá falando que a gente entende a arquitetura. De como a gente coloca, a gente basicamente... Como a gente faz coloca o input, né? Coloca pede as coisas. Digamos que é um jogo, e daí tem as regras do jogo. Tá. E daí esse jogo pode ter, tipo, incontáveis alternativas. O porquê exatamente foram escolhidas essas alternativas do jogo que a gente tem agora, a gente não faz ideia. A gente sabe, digamos assim, as pré-condições do jogo. Então, por exemplo, o xadrez, a gente sabe as regras das peças. Então a gente sabe como elas se movimentam, mas digamos que você me mostra um jogo aqui de grão-mestres de xadrez, e eu que sou um enxadrista, tipo, amador, médio, eu não vou entender o porquê que essas decisões foram tomadas. Então eu vou olhar pra algo pronto, vou olhar pra isso e vou dizer, não entendo nada, não faço ideia. Por exemplo, sei lá, no movimento 6, o cara mexe o peão na frente da torre uma casa pra frente, né? E aí você fala, não faz sentido. Por que ele mexeu o peão e ele acabou ganhando o jogo no final, né? Porque às vezes...
ele mexe aquele peão e aquele peão não faz nada até o resto do jogo. Por quê? Porque aquilo motivou o oponente dele a desistir de uma possível jogada, etc, né? Então, só para as pessoas imaginarem que é esse tipo de coisa que a gente tá... Que eu achei que é uma analogia muito boa, né? De que você, por mais que você entenda como o jogo de xadrez funciona, a gente não consegue entender ao ver o processo acontecendo diante dos nossos olhos como cada micro pedaço daquilo ali está chegando naquela resposta. Abrir a programação e ver? Não. É que não tem programação, né? Não tem? Não tem programação. Quer dizer, tem a programação no sentido de que eu seto o treinamento e esse treinamento vai rodar ainda. Nesse sentido, eu estou programando a arquitetura. Mas o resultado final da IA que você interage, o que ela vai ser? Ela vai ser algo parecido com aquela rede neural que a gente estava mostrando. E daí essa rede neural, o que ela tem? Ela tem aquelas conexões que podem ser mais fortes ou menos fortes. Isso é um número, né? Uma conexão mais forte quer dizer que eu estou multiplicando talvez por um número maior. Uma conexão mais fraca quer dizer que eu estou multiplicando por um número menor. Ela tem esses números e é isso que eu estou vendo no final das contas. Quando eu coloco isso no computador, o que isso é de verdade, porque esse desenho da rede neural, ele é muito válido, porque foi assim que os visionários da inteligência artificial pensaram sobre essas coisas, mas no fundo, o que está acontecendo são matrizes numéricas. Então, cada rede neural dessas, ela é uma grande matriz numérica. Onde... Uma tabela com números, né, que são multiplicados. Então, é onde eu vou colocar nessa matriz numérica cada uma dessas conexões, de forma com que eu consigo fazer simplesmente uma multiplicação de uma matriz por um vetor, e quando eu faço a multiplicação da matriz por um vetor, eu recebo a resposta da rede neural. Então, no fundo, o que uma rede... Ela achou um jeito de fazer a parada que a gente não sabe qual foi o Porque jeito. a gente só consegue ver os números. Eu queria fazer uma simplificação, que daí o Adner pode me corrigir caso eu faça. Não é nem uma analogia, é assim, ó. Vamos supor que você pergunte pra tua inteligência... Você mande uma tabela pra tua inteligência artificial lá pro ChatGPT e peça pra ele, sei lá, modificar a tabela e te ajudar a fazer qualquer coisa lá, um processo complexo. Aí imagina que você enxergasse a tua placa de vídeo em operação, funcionando, fazendo várias contas. Você tá fazendo multiplicações e processos matemáticos, entendeu? Então você não tá vendo você não tá vendo uma programação ordenada. É tipo, você dá enter no negócio, a sua placa de vídeo pisca por um tempo, faz 1 milhão de contas e aí cospe o resultado. Tá. A gente sabe que o que é a placa de vídeo piscando? A gente sabe que são matrizes numéricas que multiplicam símbolos do mundo real que foram transformados em números. Tudo isso a gente entende. Então, quando o cara fala, não, a gente entende perfeitamente como funciona, ele tá querendo dizer que ele entende o processo pelo qual o hardware tá fazendo aquela multiplicação. Por que ele faz a multiplicação, etc. Mas ele não consegue, ao olhar isso em operação, abstrair de um pedaço daquilo o que está acontecendo. Ou seja, ele chuta, digamos, que, não, eu acho que o processo é mais ou menos assim, ou mais ou menos assado. Não é nem que chuta, né? Aqui eu tô simplificando bem. Mas o que tá querendo dizer é que podem ter processos emergentes, que é inclusive uma palavra que se usa, né? Que a gente não entende exatamente como estão se formando ali dentro e que gera aqueles resultados, às vezes, acima do que tá sendo... você imagina que vai ter uma capacidade cognitiva X e ele bate um pouco acima. E muitas vezes porque pode ter algo ali que está acontecendo que fugiu um pouco da nossa, sei lá, compreensão. Aí agora você corrige tudo que eu falei. Não, tá ótimo, eu acho. Eu ia dar um exemplo, assim, digamos assim, concreto, numérico, que é, imagina que a gente olhou para uma das camadas, digamos assim, do ChatGPT, e daí agora a gente tem uma matriz numérica gigante. Imagina que ela é gigante mesmo, ela nem caberia nessa mesa, com números bem pequenininhos aqui. E daí você me pergunta, o que esse 57.8 tá fazendo aqui? Entendeu? Como que a gente sabe o porquê que aquele valor é 57.8? No caso da AlexNet, que eu falei que é, digamos assim, talvez o último exemplo de uma inteligência artificial avançada da época, que a gente entendia mais ou menos o que ela estava fazendo, ela era uma inteligência artificial de reconhecimento de imagens. Então ela dizia, via um cachorro, dizia que era cachorro, via um gato, dizia que era gato, via o cal, dizia que era cal. O que a gente conseguia ver é que, de algum jeito, dependendo da camada que estava o neurônio, ele estava fazendo uma função diferente. Por exemplo, parecia que essa camada aqui estava identificando, por exemplo, os contornos, essa outra aqui estava identificando outras formas geométricas, etc. Então, você conseguia ir lá e fazer uma interpretação mecanística, esse é o termo usado, e o jeito que você faz isso é, por exemplo, assim, você força um neurônio a se ativar. O que acontece? Você força essa camada de neurônios a ficar desativada. Você cancela ela, por exemplo. O que acontece? Aí não tem mais cor, sei lá. Então, imagina que isso é uma neurociência... Você está fazendo neurociência na rede neural. Porque no caso de como é que a gente estuda o funcionamento de um sistema nervoso, é muito trágico, mas, por exemplo, a gente pega o sapinho
e a gente manipula de algum jeito, por exemplo, o sistema nervoso dele. Hoje em dia, eu acho que existem uma quantidade enorme de regras de como isso é feito. Por exemplo, o animal não pode sofrer de nenhum jeito, ele tem que estar anestesiado, etc. Mas várias vezes durante a história da ciência foram feitas manipulações no encéfalo de certos animais, normalmente pequenos. Então você corta uma parte, você muda ela de algum jeito e você observa os resultados. Boa parte do que a gente sabe sobre seres humanos foi observado assim, mas daí não com alguém indo lá e cortar, embora isso tenha acontecido em certas situações, mas normalmente por causa de acidentes, onde alguém, por exemplo, batia a cabeça e ela perdia, digamos assim, uma parte do cérebro dela, ou o funcionamento de uma parte do encéfalo dela em geral, e daí a gente observava que, por exemplo, esse cara... Um certo resultado, né, do comportamento dessa pessoa, e aí você chegava na conclusão de que aquele trecho específico está relacionado com um certo tipo de função. Então, é irônico, de certa forma, a gente pode observar o fato de que a gente... Quer dizer, esses psicólogos que eu citei, eles começaram a estudar a inteligência artificial com o objetivo de entender melhor a inteligência humana, e daí a gente voltou para um estado onde a gente não entende essas redes neurais ao ponto que a gente tem que aplicar as técnicas da neurociência de novo. Então a gente fazendo a mesma coisa no fim das contas, entendeu? Não. Quando você vai lá e desativa uma certa parte da matriz, você tá indo com bisturi no cérebro do sapo e fazendo um corte na região direita pra ver o que acontece. E eu digo até mais, porque existem laboratórios sérios no mundo atualmente. Eu sou um pouco crítico de algumas dessas pesquisas, mas eles são laboratórios sérios de universidades americanas, renomadas, etc., que eles estão fazendo neuropsiquiatria com redes neurais. Então, eles literalmente conversam com a rede neural, perguntam como ela está se sentindo, digamos assim, as análises, usando as ferramentas de análises da psiquiatria em redes neurais, e eles publicam e etc. A validade, digamos, disso aí, eu acho um pouco questionável, por várias razões de como, digamos assim, um transformer funciona, mas digamos assim, a gente tá usando essas técnicas de novo, ao ponto, justamente porque a gente não entende